uma cunhada lá em Minas, lá, que ela é enfermeira, e ela assistia todos os seus vídeos, né? E eu ficava olhando assim, eu falava assim, cara, eu fico com muito medo de ficar doente, muito medo mesmo. Me tranquei em casa, fiz absurdos. De mandar meu pai sair de casa, não ir lá ver os netos, porque... Ficou pra não- preocupado com ele, todo mas a mundo, culpa não é todo mundo com sua. A medo, culpa é né? a informação que foi te É, passada. é. Mas eu vi, assim, seus vídeos, assim, também, eu falava assim, cara do céu, eu queria muito ter a chance de estar perto do Zebalo, se eu Imagina. ficar... Se ficar doente era Se só eu me ficar chamar doente, mesmo. sabe? Eu queria muito, sim, sabe? Não, se eu ficar doente, eu queria muito estar perto dele. E muito disso aí também, não é só o conhecimento, é a forma que você expressa, assim, que você fala, assim, que Dá pra perceber nos traz vídeos? segurança, né? Você Tá. traz segurança. Isso não... Tinha paciente poderoso que marcava consulta comigo na época da pandemia, chegava lá, você consulta, seguinte, ó, não tenho nada, eu vim aqui para você me conhecer, que se eu tiver a Covid, você vai lembrar de mim e vai cuidar de mim. Pagava a consulta e ia embora. Chegou nesse ponto. Chegou nesse ponto. Eu vou cair, eu já quero cair bem, né? Ele queria que eu lembrasse dele se desse zica. Mas também eu não sei se é complicado assim também, porque é importante você ter segurança. Mas tem coisa que o médico não pode também passar segurança pra tudo, né? Porque Não, é o senão... seguinte, o médico tem que ser verdadeiro. Eu consigo passar segurança se o cara tiver 10% de chance de viver. Eu consigo, porque eu acredito. Passo. Tem pessoas que têm essa predisposição de entrar na nossa sintonia. Tem outras que sem tem nada, que ele tem 99% de chance de cura, ele acha que é 1% que vai se ferrar. Então é uma questão de percepção. O médico tem que falar a verdade e mostrar o porquê que ele está falando aquilo. Da onde, como é que ele chegou a essa conclusão? Tem que falar a verdade. Mas eu sou muito teimoso. Tem uma senhora que ela esperou o último bisneto para ela morrer. Eu cuidei dela por muitos anos. Chegou no fim, estava tratando não sei o que. Chegou no determinado dia. Depois que ela viu o último bisneto, ela tinha os seus 90 anos. Ela pegou no meu braço. Era italiana. Ela falou: Zé Balos, deixa eu ir. Então eu comecei a entender que o paciente tem o direito de ir embora na hora. Sabe com a espiritualidade que está falando, porque eu não vou desistindo, mas também não prolongo o sofrimento. Acho que tem que ter dignidade. Tinha uma senhora que tinha 101 anos, estava com uma insuficiência cardíaca, o coração já era velhinho, estava internada no hospital. Eu dei todos os remédios que podia dar e, pô, melhora, não melhora, não melhora. Eu falava com a plantonista, puxa vida, cara, por que tá melhorando? Tá tomando tudo. O plantonista virou para mim, você sabe, né, que paciente de 101 anos tende a morrer, né? Tá com 101 anos, dando um choque de realidade. O fato é que ela teve alta, saiu, morreu 6 meses depois, e a família nem me chamou mais, mas morreu 6 meses depois. Então, quer dizer, o paciente tem o direito de ir. Agora, o que você falou, que eu não prometo, prometer você não pode prometer. O que você pode prometer para ele é que você vai dar o melhor de si. Isso você promete. E que vai estar do lado dele. Isso você pode prometer. Porque você não pode dizer que você vai resolver ou não. Eu posso falar, temos chances concretas. Eu posso falar, é possível. Eu posso falar, que bom que essas células, tá vendo? Essas células não são tão indiferenciadas, então elas podem responder melhor ao tratamento. E vai por aí afora. Já faz uma baita diferença isso aí, né? Mas lógico que faz, porque entra na biologia de crença. Aquele estudo que eu falei, dos caras que melhoraram, tomando placebo ou não, eram os médicos otimistas. Tem um estudo com dos 343 velhinhos centenários, ou seja, estavam de 90 para chegar em 100 ou tinham 100. Esse estudo foi maravilhoso, porque o pessoal fala, vamos ver o estudo da vitamina que protege, que rejuvenesce, que não sei o que. Não, eu quero saber como é que os caras chegaram até aqui. Como é que esses velhinhos chegaram até aqui? Tinha gordo, magro. Oscar Niemeyer sabia, morreu com 103 anos fumando. Mas matou um monte de médico e mandou ele parar de fumar. Não é pro pessoal sair fumando, que é agressivo. Não, né? Mas aí o que acontece? Sabe o que esses caras tinham em comum? Eles eram otimistas diante da vida. Então, você quer ver muito, seja otimista. Tem outro estudo mostrando que a socialização também aumenta a longevidade. Uma socialização sadia. Por quê? Porque você está convivendo, você está liberando substâncias, você está se amando, você está liberando tudo aquilo que a gente fala da biologia de crença.
você libera dopamina, óxido nítrico, você libera endorfina, você libera um monte de substâncias que quando chegam na membrana lá, aquilo que eu falei, eles estimulam substâncias protetoras. Quer ver uma substância que descobriram recentemente? A irisina. Quando o cara está fazendo esporte, ele libera irisina e descobriram que a irisina previne Alzheimer. Eu quero informar que a irisina é a consequência do estado de espírito de você estar fazendo bem. Então, tem essas moléculas. E como eu disse para você, já é uma coisa minha já. Eu me lembro que tinha um brinquedo no Play Center que você dava um tiro, a energia luminosa batia no gorilão, então a energia pegava uma célula fotoelétrica e o gorilão reagia. Ora, eu imagino que na membrana da célula ela deve ser sensível também à energia do pensamento. Isso é uma tese, espero que um dia provem isso, não posso falar se é verdade ou não, mas uma coisa eu sei. Aquele dia que você acorda de manhã, todos já tiveram esse dia, confiante, etc. Você não pega a fila no restaurante, você não sei o quê. Parece que você molda a sua realidade. O universo age a seu favor. É incrível isso. E é a gente que tá tendo uma influência na nossa realidade. Então eu falo semideus é um pouco de exagero, mas existe influência na nossa realidade sim, com uma série de coincidências. Nessa percepção que você tem da célula fazer tudo isso, o núcleo não passa a ser a parte mais importante da célula. O núcleo não é o cérebro, o núcleo está lá para nos servir. Tanto que eles tiram o núcleo e a célula continua funcionando igual. Ela só para quando ela precisa de uma proteína que tem que mandar um sinal para o núcleo chamar o RNA mensageiro e fazer a proteína. Aí ela morre. Senão ela vai tocando a vida dela. A hora que acabou o estoque, ela morre. Então, o núcleo não é o centro da Terra, do centro da célula. Os genes não são determinantes por aqueles fatos que eu falei para você, de que nem todo mundo que tem um gene desenvolve. Você pega aquele Márcio Atala, ele tem 50 genes de obesidade. Só que o cara é sarado. Por quê? Porque ele não ativa esses genes de obesidade. Eles estão lá para nos servir. Eu prefiro colocar dessa maneira. Sim. Mas eles não são determinantes, que isso é uma que a epigenética fala. Biologia de crença é que você tem alterações biológicas com molécula dependendo daquilo que você acredita. Então fizeram um estudo, por exemplo, que depende da percepção. Quando você pega a célula, quando tem uma toxina, ela se afasta, como eu falei. Quando tem alimento, ela cresce. Sinal não é membrana, ela é resposta ao meio ambiente. Como eu falei para vocês, que dependendo do ambiente, vira osso, músculo ou gordura. No ser humano, que tem bilhões de células, e você associa bilhões de células, como que que você percebe o seu ambiente? Aí depende da tua crença, depende da tua educação, depende da tua confiança. Foi demonstrado que a energia do amor ela é responsável pelo aquele crescimento liberando substâncias. Então você vai ver um cara que tem amor próprio, um cara que recebe amor. Tem um estudo muito interessante de um orfanato, crianças mais ou menos com o mesmo biotipo. Na época tinha Europa Oriental, tinha aquela cortina lá de ferro, e eles compararam as crianças que recebiam o amor do pai. As outras crianças tinham educação, alimentação, faziam esporte. Muito parecidos os biotipos. Aqueles que receberam o amor do pai se desenvolveram mais dos pais intelectualmente e fisicamente, para mostrar a influência do amor, a influência de uma energia, que é uma energia de vibração de pensamento. Só para vocês entenderem, esse estudo é real e existe. Então, o que eu quero que as pessoas saiam daqui hoje, entendendo que tem um algo a mais, é uma questão de virar a chave para você entender que a vida está te esperando, e se esse negócio experimentou não gostei, faz outro. E vai em frente. Sensacional. Eu vi, eu não me lembro onde, mas era um estudo que eles estavam fazendo e já tinha um resultado positivo sobre uma oração. Grupos onde as pessoas ficavam em tratamento e não tinham orações direcionadas a esse grupo. E no outro grupo, pessoas com patologias semelhantes e tal, mas que grupos se reuniam e faziam orações para esse grupo aqui.
E nenhum grupo sabia que estava recebendo oração. Porém, o grupo onde haviam as orações direcionadas tinham resultados de melhoras com mais eficiência, sabe? Potencializados. Sem dúvida, porque a telepatia é um fato, ela existe, é que a gente não desenvolveu muito, ela entra pela pineal. Eu já tive algumas clareaudiências, às vezes eu estou no consultório conectado com o paciente, eu adivinho algumas coisas que ele está falando, porque não é sobrenatural, é porque você está linkado com a pessoa. E se você praticar isso, você fica cada vez melhor. Quando você está pensando, você está gerando uma energia com uma informação numa frequência. Certo. Quando você está orando, é um pensamento. E se você está orando para aquela pessoa, ela vai receber essa energia. E ela recebendo essa informação, vai ter um efeito na biologia dela. É muito simples. Isso célula existe. vai receber isso mesmo, né? Vamos imaginar. A gente, ela não, mas a entra célula e recebe. Por isso que eu me lembro, tinha o Piva, pô, lá na faculdade, o cara era meio doidão, mas virou pastor, virou crente. Ele ia lá e rezava para os pacientes graves lá na Escola Paulista de Medicina. E os pacientes melhoravam. Ele operava milagres ali, né? Melhoravam porque você entra nisso. É isso que eu quero que as pessoas façam. A gente não é só isso aqui. Nós somos semideuses. Nós temos a capacidade, quando aprendemos a controlar, é que nem um nenenzinho recém-nascido, ele enfia o dedo do olho e se machuca. Porque ele não tem esse controle ainda. Ele não tem esse controle de motricidade. A hora que ele aprender a controlar que nem a gente, bebe água, etc. Por quê? Porque ele aprendeu. Eu quero que isso não é ensinado na escola, eu quero que o ser humano pratique a introspecção, se descubra, às vezes tem que ter auxílio de técnicas de Theta Healing ou hipnose ou outra, se descubra e veja o que veio. Não precisa ter um grande propósito, senão gera ansiedade para ter o propósito, mas precisa viver, experimentar e ver aquilo que faz bem. É muito interessante a gente quando vai crescendo. Para mim só existe duas coisas: isso me faz bem, eu me sinto bem fazendo isso, ou eu não me sinto bem fazendo isso. Só que você vai aprendendo. Isso aqui eu fiz, não me senti bem. Isso aqui eu me senti bem, e você vai guiando. Por exemplo, eu não me senti bem, eu comecei porque tinha uma espera absurda no consultório, de chamar dois colegas muito competentes, que é o Francisco Cardoso e o Everton, para abrir a consulta para mim dos primeiras vezes. Tinha 3 meses de espera. Então eu queria enxugar isso. Só que agora que eu comecei a ver, eu estava com o meu paciente na sala, e os outros primeira vez que chegavam lá, tanto o Francisco Cardoso, o Everton, tinham que interromper, eu falo, já volto para te atender. Eu ia lá. O cara tinha marcado consulta comigo, eu vi que ficou impessoal, acabou com aquela conexão. E eu vi que não estava funcionando, já tinha gente que ia reclamar, eu falei, não, essa medicina não é o que eu faço. Aí eu tive, porque eu acordava umas 9h30, ia malhar, fazer meditação, chegava no consultório 12h30. O que eu tive que fazer? Eu botei 3 horários, eu tive que chegar mais cedo, comecei a trabalhar mais de novo. Trabalho muito, mas tive que trabalhar mais. Mas a hora que eu tomei essa decisão, me deu uma satisfação muito grande que eu não estava, vamos dizer, agredindo a minha maneira de atender, quebrando a minha maneira de atender, que me fez chegar onde eu cheguei. E me peguei assobiando. Eu chegava, só que eu acordava mais cedo, então 8 horas, malho, dou um mergulho na água gelada, que a água gelada é um cristal, ela dá, isso eu acredito, e os incas batizavam os seus filhos na água gelada das geleiras. Eu não sei se tem alguma razão, mas que é gostoso, dá um choque, você sai de lá. E chego 10 horas. Tá frio, não é gelado, tá frio. Rapaz. Mas eu chego 10 horas da manhã, mas feliz que eu tô fazendo o trabalho como tem que ser feito. Tô feliz que eu tô criando um projeto para educar os colegas, para compartilhar, quem sou eu para educar? Compartilhar o porquê que a gente fez diferença na Covid, porquê que agora a gente está fazendo diferença no Covid intestinal, que envolve uma conexão com o paciente, como fazer diagnóstico, está esquecido, que o tratamento está ficando muito impessoal. Ninguém examina mais o paciente. Então, eu estou empolgado com isso agora
E eu vou fazer, vou escrever esse livro. Esse fim de semana eu vou escrever tudo, que eu já tenho um vídeo Um escopo que eu botei ali. os capítulos. A minha filha vai me ajudar, ela vai escrever um capítulo chamado Theta Healing, que é uma das técnicas. Aham. E nós vamos embora, e vamos em frente, sem grandes expectativas, mas com muita satisfação pessoal. Você já pensou assim, é porque hoje o hype, a internet, é isso que faz a galera ter conhecimento, a informação vem tudo daí. Tem uma empresa que tá vendo um potencial, inclusive, de gerar receita. Uhum. Mas eu falei, isso só vai dar certo se a gente ajudar as pessoas. Ele falou, Tá. não, vamos ajudar. E eu acho que vai ter uma receita. Sou um cara que já sou, sei lá, sou um cara bem sucedido, sou bem de vida, mas eu não posso parar. Se eu parar de trabalhar, só tenho dinheiro até 75 anos. E 75 anos eu vou dar inteirão ainda, então tem que continuar produzindo. Boa.